Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da terceira semana do Advento. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O nascimento de Jesus foi assim. Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó. E de Abraão até o seu descendente Davi são 14 gerações. O rei Davi gerou Salomão. E de Davi até o exílio da Babilônia também são 14 gerações. Depois do exílio da Babilônia foram gerados Jeconias. E de Jeconias até o nascimento de Jacó, esposo de Maria, aquela que é chamada mãe de Jesus, o Salvador, também são 14 gerações. De modo que são 14 gerações de Abraão até Davi, são 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e também são 14 gerações depois do exílio da Babilônia até o nascimento de Jacó, que foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu o Salvador. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra do Senhor. E hoje nos é oferecido um gênero literário chamado de genealogia. Genealogia. Porque aqui o autor sagrado quer nos colocar diante da encarnação humana do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, que é filho de Abraão, que é filho de Davi. Por isso, na primeira leitura de hoje, nos é brindado um texto do livro do Gênesis, onde a grande personagem central de hoje, o protagonismo de hoje é Jacó. Jacó que chega ao Egito, já idoso e prestes à morte, ele reúne os seus filhos. E com um olhar profético, ele vai dizer ao seu filho Judá, que dele nasceria um reino, que dele e nele estaria um cetro, e que dele também viria aquele que todos os povos iriam obedecer. Jacó está contemplando o futuro. Jacó está contemplando o futuro de cada um dos seus filhos, principalmente dos dois reinos, do reino do norte e do reino do sul, que surgiria no futuro, de Judá e também de José. Por isso, hoje nós vemos então os acontecimentos manifestando e revelando o plano salvífico de Deus na história. O plano de amor que o Senhor tem para cada homem e cada mulher na história. E que muitas vezes vai se desenvolvendo, se desenrolando, através até mesmo das fragilidades humanas. Quando vamos contemplar a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar ali homens e mulheres que às vezes não tiveram uma boa fama, que também foram capazes de experimentar o pecado, por exemplo, como Davi, como muitos outros aqui presentes, tanto de mulheres quanto de homens. Porque a genealogia de Jesus também irá apresentar o nome de mulheres, como Raabe, como Ruth, também como aquela mulher que o rei Davi, a mulher de Urias, do qual nasceu Salomão, de um pecado de Davi. Então, esse texto hoje, retirado do livro de Mateus, quer colocar a mim e a você dentro desse mistério da linhagem, da descendência, para mostrar que Jesus de Nazaré, o filho de Maria, é da descendência de Abraão, é filho de Abraão, também é filho de Davi. E por isso, então, ele é o realizador das profecias. Ele é aquele que o livro do Gênesis hoje vai dizer, pela boca de Jacó, de um filho de Jacó, da tribo de Judá, que seria aquele que realizaria as profecias, e todos os povos lhe obedeceriam. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, creio que o grande ensinamento desse texto de hoje para mim e para você, às vezes é um texto exaustivo, porque são repetições de muitos nomes, de homens e mulheres do passado. São 14 gerações de Abraão até Davi. São 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia. E também são 14 gerações do exílio da Babilônia até o nascimento de Jacó.
que é o pai de José, o esposo de Maria, aquela que é chamada a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Então são nesses percalços da vida, nesses acontecimentos da vida que o Senhor vai se manifestando, porque tudo está interligado no plano de amor do Senhor. O grande ensinamento hoje, então, desses textos, para mim e para você, é que eles querem convidar a mim e a você a contemplarmos a história, a observarmos a história, cada ato, cada fato, cada acontecimento, porque o Senhor vai falando com o seu povo através dos acontecimentos da vida. E a palavra de Deus vai se tornando carne cada vez mais na vida de cada homem e de cada mulher. Por isso, hoje o autor sagrado quer resgatar esta identidade humana de Jesus, a linhagem humana de Jesus. Ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, ele é filho de Maria, ele é filho adotivo de José. Por isso, hoje, todos os textos querem contemplar a ação de Deus nos acontecimentos da história, porque o Senhor se desvela, o Senhor vai se desvelando na história. E são nos fatos da vida, nos acontecimentos da história, que nós vamos encontrando a epifania do Senhor, ou a diafania do Senhor. O Senhor vai se manifestando em sua epifania, e o Senhor vai transparecendo em sua diafania. E isso pede a mim e a você olhos do Espírito, comunhão com o Senhor, para que assim nós sejamos capazes de compreendermos as atuações do Senhor, as manifestações do Senhor, até mesmo nos acontecimentos mais difíceis e contraditórios da história. Porque o Senhor sabe tirar vida da morte. O Senhor sabe tirar vida da destruição, porque Ele é o Deus do impossível. Então, o grande convite de hoje que o Senhor te faz nesses textos é para que você aprenda a ler a história da vida. É para que você tenha olhar do Espírito, discernimento do Espírito, para poder compreender as manifestações do Senhor na história. Aquilo que Jesus muitas vezes vai dizer também em suas parábolas, como advertência para os mestres da lei e os sumos sacerdotes. Não são vocês os cegos? Porque vocês sabem dizer quando vai chover, quando vai fazer calor, observando a natureza. Então por que vocês não sabem observar também as coisas do Senhor? Por que vocês não têm esse discernimento para compreender as manifestações de Deus? Até mesmo nos acidentes da história, até mesmo nas contradições da história, até mesmo nos pecados de cada homem e de cada mulher da história, porque eu e você, como todos os outros, carregamos também as fragilidades humanas. E cada um de nós temos o nosso tendão de Aquiles. E assim, no transcorrer de nossa vida, na caminhada de nossa vida, nós vamos percorrendo o caminho. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, senso, Senhor, e humildade, para que eu possa compreender com verdade os teus mandamentos. Porque o Senhor vai se manifestando dia após dia a cada um de nós. E assim, nós vamos nos encaminhando para Ele, até o dia em que tivermos que nos apresentar diante do tribunal da misericórdia do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós, paz e bem.